Sejam bem-vindos ao Netcast, o melhor podcast do mundo da tecnologia, com a missão de levar conhecimento e informação até você. Já vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, a Netway e a Inksoft. Inksoft, a loja de informática aqui de Pimenta Bueno. Suprimentos, produtos de tecnologia, computadores, assistência técnica é na Inksoft. E Netway, o provedor de internet da família, provedor de internet da sua empresa, o provedor de internet da sua propriedade rural. A Netway tem planos para você, empreendedor, um plano que colabora com o seu crescimento, um plano que serve na medida da sua empresa. Qualquer tamanho de negócio, a Netway tem um plano especial para a sua empresa. Beleza, gente? Então, falado dos nossos patrocinadores, vamos aqui, Karen, falar de um tema que está na vez agora. Esse mês de maio, a gente tem o Dia do Orgulho Nerd. E hoje a gente está aqui com dois convidados especiais. Fala pra gente aí, Karen. Olá, sejam bem-vindos em mais um episódio do Netcast, né? Venho sempre aqui para lembrar vocês, sigam, né, a nossa página lá no Instagram, né, netcast.br, e também o nosso canal no YouTube, netcast.ro, e ativem o sininho para receber as notificações assim que sair um novo episódio, tá bom? É isso aí. É isso aí. Cleiton. Tem os nossos shorts também, né, Karen? Isso, agora tem lá os nossos cortes também, vocês podem acompanhar por lá, que já tem bastante coisa interessante, né? E sempre sai um spoilerzinho do próximo episódio. É isso aí. Né? E aqui agora nós estamos com os convidados especiais hoje aqui do ramo, né, de SP. Apresenta eles para nós, Cleiton. Hoje a gente está aqui com a Joyce. Ela é web designer, ela é desenhista, é uma pessoa extremamente talentosa, é uma mulher da área de TI, né? Tem que se lembrar disso também. E o José, ele é um cara diferente, mas que está ficando muito comum no dia de hoje. Ele é gamer, ele é um cara muito antenado, estudioso, é estudante de Direito, já está quase concluindo o curso de Direito na UNIR, na Universidade Federal. É casado com a esposa da mesma característica dele, muito inteligente, é gamer também. Então é um perfil bem interessante e é um nerd assumido, orgulhoso, né? Esse é o José. E o José é meu amigo, né? Eu já tive a oportunidade de comer um churrasco na casa dele. Então, um nerd churrasqueiro. Olha aí que legal. E a Joyce aí é minha amiga na área da TI também. Então, veio aqui representar, né, essa galera de mulheres da TI, gamer, que são nerds também, né? Isso. Então, o bate-papo hoje vai ser muito interessante. Entre amigos, né, Karen? Isso, um bate-papo entre amigos. Né? Então, agora, nesse momento, nós gostaríamos que vocês se apresentassem, contassem um pouco, né, de como foi que vocês se interessaram pelo universo de games, né, de filmes, né, de mangá, eu não sei, né, o que vocês gostam. Conta um pouco pra gente, né, de como vocês começaram nessa área. Então, vou começar ali pelo José Eduardo, né, se apresenta aí pro pessoal conhecer vocês. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é José Eduardo, como o Cleiton já disse. Hoje eu trabalho, né, como consultor comercial, eu sou estudante de Direito e sou apaixonado pelo mundo nerd, né, pelo mundo dos games, certo? Eu venho de uma longa trajetória, né, sempre fui instigado a gostar, me apaixonar por esse mundo, né, que era muito diferente, era muito exclusivo, hoje nem tanto, né, onde as pessoas cada dia mais elas apreciam e elas se incluem nesse mundo. Né, eu venho de uma cidade pequena, né, do interior aqui do estado de Rondônia, Espigão do Oeste, e nessa cidade eu tive a primeira vez contato, né, com um dos meus personagens favoritos, né, já vou adiantando, que é o Mario Bros, né, esse foi o primeiro game que eu me apaixonei e daí em diante foi só, como diz, né, só sucesso, né, tanto em console, sou apaixonado pelo Xbox, eu vou Olha só. falar, eu não gosto muito do PlayStation, meu negócio é mais o Xbox, mais PC também, então sempre me apaixonei. E não deixo de fazer, né, porque às vezes a gente imagina que a pessoa, ela só mexe com essa área, mas não, né, eu trabalho, eu faço direito e, né, sempre que eu posso eu tô inserido nesse mundo novo. Ai, que legal. E agora a Joyce, conta um pouquinho para nós de como foi que começou aí a sua trajetória. Bom, olá pessoal, meu nome é Joyce, atualmente eu sou formada em Sistemas de Informação,
Tô trabalhando como designer gráfico, minha paixão mesmo, de coração. E essa parte, assim, de jogos veio pra mim desde que eu sou pequena. Desde que eu me lembro lá nos antepassados. Lembro da minha mãe jogando Mario num Nintendo e eu ficava fissurada naquilo. Porque o Mario, eu acho que é a presença de todo mundo aqui. Com certeza. Todo mundo gosta desse jogo. Então eu lembro da minha mãe estar jogando Mario, jogando um que tinha da Looney Tunes na época, que era de fita que você tinha que assoprar pra ela funcionar no Nintendo. E aí o contato foi ali. E com o computador já foi lá em 2006, primeira vez que eu tive contato. Que foi o famoso pinball e paciência, que eram os jogos da época para computador que não tinha internet. Então, para mim, esse mundo assim, é uma paixão que me mostrou muitas coisas boas que cada vez mais eu quero entrar nesse mundo, né? Porque a gente consegue se divertir, a gente consegue conhecer novas pessoas e através dos jogos eu pude conhecer uma paixão. Que legal, Joyce. E Joyce, você tem um estilo muito diferente, muito nerd, muito geek. Como é que você define seu estilo, Joyce? Complicado, cara. Aí é complicado. É um mix, cara. Eu gosto muito dessa parte de jogos, eu gosto da parte de TI, eu gosto da parte de anime. É um eclético, assim, não consigo definir numa palavra só. Mas é uma paixão por tudo um pouquinho. A gente vê a Joyce aí com a camisa do Metallica, aí o José Eduardo, né, tá quase de terno, então, né, não tem um estilo, né, todas as pessoas podem ser um geek, né, ser um nerd também e entrar nesse universo que é extremamente divertido, eu também gosto muito, né, dessa parte também. E é muito legal saber, né, como é que começou, de formas diferentes, né, mas ali o início, né, tem um padrão aí do Mario, né, não sei se o Cleiton chegou a pegar essa fase aí, eu PlayStation, né, no lugar de PlayStation. Eu era da área do fliperama, eu gostava de fliperama na minha época de infância. Vixe, e fliperama era muito pejorativo, assim, quem ia em fliperama era perigoso, as mães não gostavam de jeito nenhum que a gente fosse em fliperamas. Achava que tinha algum problema lá. Mas eu gostava de ir lá e jogar aquele joguinho de luta, o The King of Fighter. Tinha... Antes do King of Fighter, esqueci Royal. Eu esqueci, mas eu jogava... Na época que eu aprendi mesmo foi o The King of Fighter. E era jogo de máquina mesmo. Depois começou o PlayStation. Eu nunca joguei no Nintendo. Na minha época, a minha família é muito humilde. A gente não tinha condição de comprar um videogame. Aí eu ia pros fliperamas. Hoje a gente ia pra lá ou Meus pra primeiros casa. contatos que eu tive. Na minha era assim, tinha um amigo que tinha o videogame. Então todo mundo combinava, ia lá e cada um jogava uma vez, né? Pra poder se inteirar desse universo. Eu também não tinha muito acesso, né? A gente foi ter computador depois de muito tempo. Mas aí sempre que a gente via, né, era diferente, muito diferente do que estávamos acostumados, né? Essa questão dos jogos digitais, né? Então começou ali no 8 bits, aí depois 16 bits, aí foi indo, e hoje a gente tem gráficos aí, né, em full resolução, né? Depende do seu monitor, da sua máquina, né? Você consegue ter jogos de alta resolução, né? Então, voltando aí pro nosso assunto, né, que é o orgulho nerd, né, o geek, né, eu gostaria muito que vocês contassem qual é o jogo favorito de vocês. Olha, de minha parte é difícil, né, escolher um, né, eu sempre, né, apesar de eu gostar de vários, eu me resumo a dois, né, que seria o Fortnite e Minecraft, né, porque eu particularmente sou apaixonado em jogos de mundo aberto, né, em jogos que você tem as liberdades, né, expandidas. Certo? E você encontra isso no Minecraft principalmente, né? Você tem uma comunidade muito arraigada, né, no jogo, né? Que tem todo tipo de novidade, né? Desde o mais básico até os mais complexos sistemas, muito interessante. E o Fortnite, né? Que é um campeão também, né? Um Battle Royale de construção que inovou no mercado e até hoje, né? Possui uma comunidade gigantesca. Então eu acho que eu me resumiria a esses dois, né? Claro que tem vários outros, né? Nós temos GTA, que é bem famoso, né? Que eu mesmo gosto bastante, que é um mundo aberto. Então a minha área é mais por aí. Então
Então você gosta de MMORPG ou é mais desse estilo desses novos, né? Que MMORPG também é mundo aberto, né? Tem alguns que é Só mundo que o RPG aberto. é mais história, né? Então eu não gosto muito. Eu gosto mais de eu mesmo criar a história ali, né? Junto com esquadrões e mais uma coisa mais minha, Jogar né? com os amigos, né? Que tem um Exatamente. padrão nesses jogos que você falou, dá Exatamente. pra jogar com os amigos. Com certeza, né? Na minha perspectiva, são jogos mais, assim, de liberdade, de jogar com outros indivíduos, né? Do que seguir uma história. Mas vai depender de cada um, né? Como vocês falaram, não tem um padrão, né? Cada um segue aquilo que gosta e é isso que faz a comunidade cada dia maior. Interessante, eu já era da pegada mais do RPG. Gosto bastante de jogos RPG, apesar de ser muito difícil você evoluir, acaba te deixando ansioso às vezes, te desmotiva, aí você... Aí é jogo que o pessoal chama de pay to win, né? Então você começa até um nível ali, você consegue ir sozinho. Depois, se você não pagar, você não acompanha o restante, né? Eu também gostava muito do MMORPG. É a grande crítica, né? Esse pay to win. É esse pay to win, porque depende do nível, né, financeiro que você tem, você não consegue acompanhar o desenvolvimento do jogo, né? Mas a gente entende também que essa indústria dos games, né, ela é muito grande, né? Por exemplo, Fortnite, quando teve um show, né, foi a primeira vez que eu ouvi falar de ter um show dentro de um jogo, né? E foram mais de uma vez, né, mais de um cantor diferente dentro do jogo e todo mundo online assistindo por dentro do jogo, né? Então, muitas vezes você não podia ir até lá, mas através ali do game você conseguia assistir o show e foi faturado milhões naquele dia, porque com isso eles criam itens, né, especiais de quem foi no show, vestimenta, arma, né, e tudo mais que você consegue ali dentro do jogo. Então é um negócio também altamente lucrativo, né. Eu tava ali estudando com o Clayton, né, um pouco sobre esse universo dos games principalmente, e o Brasil em 2021 tava em 10º lugar na indústria dos games. Já em 2022 foi para 5º, né? Então, o nosso crescimento no universo dos games foi demais, né? E um outro estudo também que foi extremamente interessante é que 73% dos brasileiros jogam algum tipo de jogo. E 50% desses 73% é mobile, né? Então, eu fiquei, assim, bem surpresa, mas tem muitos jogos, né? Você vê... Minha vó de consideração jogava Fazendinha no celular lá e ficava colhendo as coisas dela. A gente vê vários vídeos dessa situação também. E Joyce, fala um pouco pra nós qual é o seu jogo favorito, né, aí da indústria dos games. Pode falar também o que, se foi descontinuado o jogo, ou se já é muito antigo também. Bom, o meu ainda segue um pouquinho o raciocínio aqui do José, que é o Minecraft. O Minecraft é muito bom. Ele, cara, você consegue fazer tanta coisa naquele jogo. Você cria o seu próprio mundo ali. E quando você joga com seus amigos, parece que você esquece um pouquinho do tempo também. Porque você se diverte tanto ali que começa a virar um próprio universo ali de vocês mesmos. E é isso, assim, que encanta a gente nos jogos, né? A gente conseguir criar esses vínculos dentro do jogo, fugindo um pouquinho da realidade, né? Mas, assim, criando momentos e laços com essas pessoas. Então, Minecraft é uma das minhas escolhas por conta disso. E o segundo jogo é um que eu tô jogando muito atualmente, que é o The Horizon, né? Zero Dawn, que eu tô gostando muito, que ele é mais, assim, pode-se dizer assim, um FPS, né? Mas ele também é mundo aberto, né? Ele era da PlayStation e disponibilizou agora para computador. Então é um jogo que eu tô gostando muito de jogar, porque você consegue mexer muito com a exploração do jogo. Então, entendi. É bem Então tem legal. vários universos? Não, ele é um mapa bem grande e ele tem vários biomas dentro do mapa, né? Então, por exemplo, tem vários tipos de pessoas também nesse mundo, né? Porque ele é como se fosse o nosso mundo atual, que a gente criou máquinas. As máquinas foram lá e mataram a gente e sobrou só um pouco de pessoas. Esse pouco de pessoas começou a criar... É um pós-apocalipse da vida. Isso, exatamente. E aí as máquinas começaram a agir igual animais. Nossa, então, por exemplo, ali você encontra animais que agem como tigre, como jacaré, só que são máquinas. E aí a gente age como se fosse uma tribo. Todos os locais têm uma tribo. E você combate essas máquinas. Então, assim, é muito interessante jogar esse jogo. Pra quem não jogou, eu recomendo muito.
Olha só, falando O desse... roteiro é criativo, né? Muito, sempre tem, né, quando eu tava cursando a faculdade, e você vai estudar games, né, porque muita gente começa nessa área de TI, né, porque gosta de jogar, né, então eu fui mais ou menos por essa linha, então eu tinha muito interesse de ser desenvolvedora de games, né, era isso que eu achava no começo, depois eu mudei, né, mas nesse início... Tem todo um processo de criação do games, né? E essa parte da história do jogo é a mais complicada. Você tem que ser extremamente criativo, né? Escrever roteiro gigantesco, porque se acabar a história, acaba o jogo. Entendi. Certo? Então, assim, tem que prender a atenção das pessoas, ali, né? Tem que ter uma continuidade. E é bem complicado, porque você vê jogos com uma história totalmente, né, inovadora e... Isso tem uma inteligência por trás, né? Que pensa nesses detalhes, nesse universo. Igual, por exemplo, o Minecraft, né? Que vocês falaram em unanimidade aí, que é um jogo fantástico. Eu também concordo, eu só não dei muito certo com ele, que eu passei 2 dias construindo um castelo, e aí apareceu aqueles bichos que explode tudo, e acabou com o meu castelo da noite pro dia. Então eu peguei uma certa mágoa, assim, de Minecraft, mas realmente é um jogo muito inteligente, né? É utilizado para ensinar a programação para as pessoas. Programação em bloco, que a gente chama, né? Então... Esse conceito do Minecraft de construir as coisas em blocos foi até para ensinar a programação para criança. Porque era tão simples montar que ficou fácil explicar a lógica para as pessoas, né? E também tem um outro detalhe, né, que é bem legal, que na pandemia, né, houve um distanciamento das pessoas nas empresas, né? E como gerir as equipes de forma que elas ficassem ali em conjunto e não se sentissem tão distanciadas, né? Então, tem jogos hoje que foram criados para usar em times que são home office. Então, basicamente, como é que é? Você entra lá na plataforma, você vai desenhar a sua empresa dentro da plataforma. E aí, por exemplo, a Joyce é do design, né? Eu sou da gestão. Então, eu quero falar com a Joyce, eu vou com o meu bonequinho, entro lá na sala da Joyce, e quando eu entro lá, eu começo a ouvir o áudio dela. Todo mundo fica com o áudio aberto, né? Então, cada um na sua sala. E se você sair da sala, você não ouve mais. Então, isso ficou bem legal o ambiente, né? Você ainda conseguir visitar os locais que os times estavam trabalhando em conjunto. E foram ideias que surgiram com os games, né? Para resolver um problema aí da pandemia, né? Então, achei, assim, extremamente inovador, que vai muito dessa questão de construção, né? Desse conceito de games. A gente está fazendo uma pegada aqui do mundo nerd, mas a gente reparou que os jogos estão muito inseridos, né? Os jogos o que inspira a pessoa a entrar no mundo da tecnologia, inspira talvez o estilo que a pessoa vai seguir de vida, o lazer dessa pessoa, né? Então, o nerd tem muito essa ligação com o lúdico, com as produções audiovisuais, né? Cinema. Então, você vê, e isso se correlaciona com jogos, com produtos, com vestimenta, com roupa. Então, tem todo um mundo que acaba sendo, talvez, começado ali através dos jogos lá na infância, né? Vocês pensam, mais ou menos, vocês fazem essa correlação? Ou eu viajei aqui, você acha? Não, com certeza, né? O mundo dos jogos, né, ele casa perfeitamente com a indústria do cinema, né? Com a indústria do vestuário, né? Você tem, por exemplo, vou usar o exemplo aí do Fortnite, por exemplo. Ele tem uma parceria com os estúdios Marvel, né? Ele tem skins, ferramentas, né? Tem especiais, se relaciona também com o mundo do Star Wars, né? Aí isso você joga para indústria de investimento, né? Você tem, por exemplo, a marca de roupas Piticas, né? Que faz todo esse vestuário com base em Fortnite, com base da Marvel, com base, né, em todos esses ramos. Então, você, por exemplo, que assiste um filme no cinema, você pode ter certeza que aquilo está relacionado com a indústria de games. E você tem jogos, por exemplo, como It Takes Two, que são verdadeiras obras cinematográficas, entende? Às vezes você não joga nem tanto pela ação, mas sim pela experiência, a imersão, como a Joyce falou, né? Você se sente fora da realidade ali naquele momento e cria uma realidade alternativa, mas não no sentido ruim, no sentido bom. Você tem novas experiências sensoriais, né? E essas experiências contam muito. Então faz muito sentido o que você falou, Cleiton. Com certeza. A gente tem Avatar aí
nessa questão de experiência, né? Ele com certeza é referência nessa parte de tanto de inovação tecnológica, né? A gente sabe que o 3D, né? Ele ficou mais evidente foi aí com o Avatar, né? Que veio essa revolução tecnológica, né? Mudou aí a indústria dos cinemas, porque ele sempre vem para trazer uma experiência diferente, né? E também para trazer mais tecnologia para a indústria cinematográfica, né? É por isso que 3 horas de filme e as pessoas saem deslumbradas com tamanho efeito, tamanha tecnologia que é usada, que a gente sabe, né? Para desenvolver esses filmes. A Joyce, que é designer aí, Joyce, você já chegou a ver como é que é essa construção? Chegou a ver alguma coisa ao longo da sua vida? Bom, mais ou menos. Eu já procurei, né, sobre e já encontrei algumas ferramentas que eles utilizam. Eu até tentei criar um personagem 3D, mas eu falhei, porque é uma ferramenta muito complexa para você mexer. Você basicamente faz um personagem do zero. Então, por exemplo, você vai fazer a cabeça, você vai fazer o pescoço, o corpo. E não é só você pensar e colocar ali a ferramenta. Você vai inflar para o rosto ficar do tamanho que você quer, o nariz, a boca. Você basicamente infla. Você recebe uma bolinha ou um quadradinho que seja. E nessa ferramenta você vai movendo ela para inflar. E aí, conforme você vai inflando, você vai definindo, né, os traços do rosto da pessoa. E é muito complexo de mexer. Você tem que estudar bastante em cima disso, né, para você conseguir mexer com 3D. Porque não é uma ferramenta fácil, mas é uma ferramenta muito interessante. Só de você ver, assim, seu personagem se moldando do jeitinho que você quer, com o olho que você quer, o nariz. Basicamente, a forma que você pensou é uma sensação muito boa. Mas tem os perigos ali porque é muito difícil. Então tem que ter um tempo dedicado. Entendi. Não, Nossa, Joyce, você me falando aí, eu fiz uma viagem aqui na criação, na arte. E você vê que tem alguns IAs, né, algumas inteligências artificiais que já estão fazendo isso. Mas você acha que a inteligência vai fazer você ganhar tempo fazendo esse trabalho? Com certeza. Sim. A inteligência artificial, ela não veio para tomar o que a gente faz, ela veio para ajudar. Então, por exemplo, hoje em dia tem tantas ferramentas que elas vão ajudar a gente a otimizar o nosso tempo. Porque hoje em dia o nosso tempo está muito escasso para tanta demanda, né, que tem surgido, né, nesse mundo de entretenimento, né? Vocês podem ver a questão de filmes, que tem muita inteligência artificial inserida nelas, hoje em dia está tendo isso. E se a gente for fazer tudo do zero, vai demorar bastante para fazer esse processo todo. Então, a inteligência artificial veio para ajudar a otimizar esse tempo e ajudar as pessoas, né, a conseguir fazer com menos tempo que ela fazia antes. Não precisar fazer totalmente do zero, mas ainda assim manter a originalidade dele, né? Que ele vai conseguir mexer naquela ferramenta e manter do jeito que ele está precisando. Então, vem para somar totalmente. Não, com certeza. A inteligência artificial, né, que é um assunto que está bem em alta, em evidência agora, né, tem tantas ferramentas, né, que nos ajudam no dia a dia hoje, que até para você aprender, ela cria um programa para você conseguir absorver aquele conhecimento, né? Uhum. Então, hoje em dia, para um aluno que tinha que buscar em vários locais, você pode ter referências, pode pedir para melhorar um texto, te ajudar na correção de textos também. Então, isso... Fora, né, N coisas, outras ferramentas aí de diversos segmentos, né, que nos ajudam. Então, agora, eu sei que vocês também gostam de certos universos, né? Então, DC, Marvel, né? E aí, o outro pessoal aí, eu sei que é do Dorama, né? Também que gosta dos animes, né? A Joyce comentou ali dessa questão de universo apocalíptico. Né, tem um anime que se chama Dr. Stone. Pra quem gosta, né, dessa parte de universo apocalíptico e de ciência, né, pra quem é nerd mesmo, esse anime é fantástico. Né, eu comecei a assistir ele, a ler o mangá também, e ele ensina do zero como as coisas foram criadas, desde a idade da pedra até chegar à idade, né, da evolução tecnológica que a gente está hoje. Então ele ensina como fazer o fogo,
né? Como fazer a pólvora, como você faz miojo, ele ensina, né? A tecnologia de você fazer o cozimento certo, secar o macarrão. Então ele vai, como foi feito a primeira câmera fotográfica. Então é muito legal que ele vai no anime te ensinando, né, como é que foi criadas as coisas, né, com data e relatos históricos, e ao mesmo tempo tem umas lutas ali pro pessoal que gosta, né, desse entretenimento. E vocês, o que vocês costumam consumir desse universo? Olha, eu costumo consumir mais, né, da parte do universo de fantasia e ficção científica, né? Eu até, né, quando se fala em games, né, eu até comentando hoje mais cedo com um colega meu, de que eu não sou muito fã de Red Dead Redemption, porque ele foca muito na realidade, né? E eu gosto mais da fantasia, mais da coisa da ficção científica, o que faz me apaixonar por filmes também desse mesmo ramo, né? Conheço demais o universo da Marvel, né? Desde os primeiros, né? Que as novas gerações agora não são muito fã, né? Mas quando você acompanha desde o primeiro Homem de Ferro, né? Desde o primeiro Capitão América, as coisas ficam diferentes. Você vê o que se tornou, né? Na questão de multiverso e tudo mais. Então, a minha pegada é mais essa da fantasia e da ficção científica. Você falou aí da... Eu lembrei do Arcane, que é a série ligada ao League of Legends, lá da Netflix. Da Nossa, Netflix, essa verdade. série é show. E ela tem até um aviso que as imagens, elas podem provocar até algum problema de visão nas pessoas. Para quem tem algum probleminha de... Eu esqueci o nome. Mas lá tem um aviso. Né? Bom, se você é fotossensível, se você tem algum probleminha no labirinto, o tipo de desenho, ele te adverte. Mas muito legal o jeito deles fazerem as gravações, toda a parte gráfica, a parte de roteiro, muito legal aquele. E ligado a essa grande franquia aí, que é o LoL, né, Joyce? Você que é uma fã aí, que eu tenho certeza que você é fã. E virou um mundo, né, cara? Virou Com campeonato, o show de abertura, você falou em show de abertura. Eu A tenho um Netway, colega, né, também eu fez tenho um colega que ele me campeonato. mostrou, eu não tinha ideia, há muito tempo, eu não tinha ideia do tamanho, da proporção que era. Um show e um dragão gigante entrando no estádio, aquela coisa de realidade virtual, coisa mais linda, assim. E aquilo, a hora que entrou aquele dragão, eu não sei quantos drones para fazer aquela projeção, quantas telas, mas eu sei que tinha um dragão e todo mundo ficou delirando com aquilo. Então eu fico até agoniado aqui para falar disso, sobre esse LoL. Eu fiquei assim, achei impressionante o quanto as pessoas estão ligadas, o quanto isso leva as pessoas, né? Então, a gente falou de cinema. Hoje os games estão faturando quase 10 vezes mais do que o cinema. Né? O cinema faturou 38 bilhões de dólares. Os jogos faturaram mais de 200 milhões, quase 300 bilhões de dólares. E a meta Então, para os próximos anos é 1,6 trilhões de reais, convertendo, né? Então, a indústria de games aí tá para crescer. Então, eu fiquei extremamente assustado, por exemplo, com o Brasil, como subiu 5 posições de um ano para o outro na indústria dos games, né? Então, a gente tem uma diversidade de estilos, né, agora. Os games, eles estão inseridos tanto para ajudar as pessoas, né, com quem tem alguma deficiência. Então, tem games que ajudam você no desenvolvimento também da criança, né, que tem alguma dificuldade. Tem ali para você ensinar as palavras, né, o alfabeto. Tem musiquinha, né, tem um monte de joguinho que você vai desbloqueando coisas, né, que te ajudam. E que ele já tem também um controle ali de restrição para que não gere vícios, né? Então você tem ali um limite, acabou, vai para outro, coisa diferente, né? Então é bem interessante o quanto tá ficando inteligente essa indústria dos games, né? De uma diversidade de coisas que está ajudando, né? Então, voltando para essa parte aí do mobile, né? Falando, vocês jogam algum game aí que para quem não sabe, né, o que é a diferença do mobile aí, é joguinho de celular, tá? Simplificando o conceito. Então, até agora o que a gente falou, né, foi mais que a gente utiliza no computador mesmo, né, ou no console, que o console é um Xbox, ou um PlayStation, ou um Nintendo, né, que são os mais famosos que a gente conhece. E
Agora a gente tá falando de mobile, que são esses joguinhos de celular, né? Que a gente baixa na Play Store, na Apple Store. E aí, Joyce? Qual joguinho você joga? Ah, cara, todo mundo já deve saber de quem eu conheço. É o Sky Children of the Light. Cara, é um jogo muito, muito bonito. Basicamente, é como se fosse um mundo aberto, esse jogo. E você é um filho da luz. Você é uma criança, você voa, você faz expressões. E nesse mundo, você resgata espíritos e aprende com eles. Ou seja, quando você fala com o espírito e ajuda ele a retornar para o céu, ele te ensina uma expressão. E essa expressão pode ser bater palma, pode ser dar um oi, pode ser a saudação, porque como é um jogo mais voltado para os países asiáticos, então a saudação deles, né, com a cabeça. E você tem muita coisa que é basicamente interação, né? Você consegue tocar instrumentos, tem as notas musicais, você consegue andar com seus amigos, voar, você voa nesse jogo, né? Então ele é feito inteiramente assim para você estar sempre voando. Todos os mapas são diferentes um do outro e é completo. Tem sempre novas temporadas para você conhecer novos mapas e fazer bastante amizade com as pessoas. Então é um jogo assim de... Basicamente, quando você precisa assim, sair um pouquinho do seu mundo assim, e parar para só analisar assim, quanto é bonito aquele jogo, você tem que baixar ele e parar ali e ficar observando toda aquela beleza. Referente ao mobile, né? Eu já vou um pouco distanciando da Joyce. Eu gosto de passar raiva no mobile, eu falo. Eu jogo o Clash of Clans, né? E o Clash Royale. Nossa, ainda joga Clash of Clans? Eu lembro de muito tempo atrás esse jogo. O jogo é incrível, né? Cada vez eles vão incrementando novos centros de vila, né? Novas melhorias para as armadilhas, para as armas, defesa, muro, incrível. E o Clash Royale é aquele jogo que você joga, ganha na segunda, na terceira você perde e você não ganha mais, e você tem vontade de jogar o telefone na parede. Então, mas o mobile é mais pra mim desestressar, vamos dizer ali. Você tá no momento, horário do seu almoço, você ali, você vai jogar um pouco e tudo mais. Agora, quando é pra passar um tempo mesmo, eu já vou pro console. E aí, qual que é o console aí que você... Eu tenho um Xbox, né? Como eu falei, eu não sou muito fã do PlayStation, então eu já tive o 360, né? Agora eu tenho o Series X, né? E dentro do console as possibilidades são quase infinitas, né? Agora a gente tem uma novidade, né, com a Microsoft, que é o Xbox Cloud Gaming, onde você vai ter jogos sem você precisar de processar no próprio aparelho, e isso para mim é fantástico. Nossa, eu nem tava sabendo disso. Não. Eu tenho um Xbox em casa. Explica um pouco mais pra gente de como é que funciona esse programa. Você tem uma assinatura, como se fosse um streaming de jogos, que é o Game Pass, certo? Isso. Você vai pagar mensalmente, né? E você, por exemplo, a maioria, claro que não todos ainda, né? As empresas estão fazendo migração, né? Mas você pode, por exemplo, só acessar como se fosse um filme. Você clica e você joga na sua conta e tudo mais, sem precisar processar a máquina. Isso é muito bom, por quê? Porque vai democratizar os jogos. Você não precisa ter uma máquina de última geração agora. Você só precisa assinar o Game Pass, né? Isso é excelente. Entendeu? Para pessoas, por exemplo, o Xbox, ele tem, achei um defeito na Series X, que é o pouco armazenamento que ele vem de fábrica, que é só 500 GB, certo? Mas você não precisa de mais armazenamento, porque você joga a maioria dos jogos de forma virtual. E você nem precisa ter uma internet de outro mundo, né? Uma internet residencial já resolve, e você se diverte com pessoas, né, em jogos que até pouco tempo atrás eram jogados somente se você tivesse uma máquina boa. Hoje não mais é preciso. E muito se fala nessa democratização dos games, né? Que quanto mais está lucrando, né, essa indústria, mais a gente consegue deixar certos jogos acessíveis para as pessoas, né? Porque a gente sabe que tem game que ele só é lançado assim para trazer público, né? Então aí traz público e depois vende outra coisa, né? Outro jogo lança, por exemplo, o GTA, que é inteligentíssimo, né? Que lança uma das franquias mais lucrativas, não é a que mais lucrou, mas é uma das mais lucrativas até hoje, né? Porque ela criou uma série ali, quase um best-seller dos games, né? Com vários, aí GTA San Andreas, e aí foi SimCity, e aí foi indo até o GTA V, né? Que aí foi pro mundo online, né? Onde as pessoas podiam
jogar em conjunto. E essa parte da indústria, né, da democratização das pessoas poder usar, eu achei fantástico. Você não sabia que a Microsoft tinha feito isso, né? E é bem legal saber, porque aí a gente sabe que tá nessas competições de tem a IA de um, a IA da Google e do outro, né? E saber que ainda tem outro lado trabalhando, né? Que é toda essa indústria dos games. E aí começou também a crescer mais essas indústrias com as fusões e aquisições, né? Então, a gente sabe que ali teve uma notícia bombástica, que foi quando a Microsoft comprou a Blizzard, né? E aí, a Microsoft comprou a Blizzard, aí outras empresas que são desenvolvedoras, né, de games também, começou a anunciar que estava comprando umas às outras, né? Então, teve a compra também da Epic Games, que foi a que desenvolveu o Angry Birds, né? Que foi a SEGA. E que aí, pra quem é mais antigo, né, que tinha o Dreamcast. o de assoprar lá, quando você ponhava a fita, tava lá, Sega, que era o Sony, né? A gente ia jogar Sonic. Isso, o Sonic, daí você colocava a fita lá, já aparecia a musiquinha na Aí tinha o frente. Táxi Maluco no Dreamcast. Nossa, aquele jogo era legal demais. Então, e a indústria tá ativa até hoje, né? Então, ela comprou a Epic Games, que na época que saiu Angry Birds, né, foi um estouro ali no celular. E aí virou filme, já virou desenho, isso já tá aí nas plataformas de streaming, né? E outra questão também que a indústria dos games aí em conjunto saiu foi a da música, né? O LoL tem playlist inteirinha de música pra você ouvir fora do jogo, né? Então isso daí também, no Spotify, se você for, você achar a playlist de games, uma né? coisa interessante sobre o LoL é que ele é o número 2 da maioria dos gamers. Às vezes você descobre um jogo novo, ele vira o número 1 pra você naquele momento. E aí você volta pro LoL. Você Pelo volta- menos uma vez na vida alguém passou pelo LoL, seja gostando ou não. Mas tem a galera que é mais do FPS, né? Que pra quem não sabe é jogo de tiro. Basicamente é isso, né? Então, o Counter-Strike, que também é assim, é nostálgico, né? Porque eu também fui um dos primeiros que eu comecei a jogar ali no computador, que era de instalar mesmo ali, você instalava na máquina e jogava, não era online ainda. E aí, não tem muito tempo, ele lançou o CSGO, né? Então, a Netway, inclusive, fez um campeonato de games, né? A Linka Qual, que foi incrível, né? E em breve aí teremos notícias sobre uma próxima edição de campeonato de games. E vem times completos, vem de Porto Velho, de fora, de São Paulo, gente com um time montado pra jogar CS e parecia assim, final de Copa do Mundo, né? Todo mundo tava na plateia assistindo, os dois times finalistas ali, esperando quem que ia sobrar no final. E tem muita estratégia por trás, né? Vocês já chegaram a estudar alguma coisa assim de ângulo, né? Do que fazer, pesquisar? Tem algum canal de referência assim sobre o jogo? Olha, eu vou ser sincero, eu gosto de descobrindo, né? Mas, por exemplo, nos jogos que eu mais jogo, né? Vou usar de novo Minecraft, porque não tem como. Não tem como você jogar Minecraft e não ir atrás de informações. Né? Você precisa saber do sistema, você precisa saber do sistema, de como faz uma farm automática. Meu Deus, qual a farm de ferro mais fácil, que mais rende. Tem tudo em competição, de quem faz a melhor, entendeu? Tem farm de tudo quanto é coisa. E aí você tem as versões, né? Que não é oficial, em que os usuários incrementam, né, que deixa o jogo ainda mais imersivo. Isso é muito interessante, né? E no próprio Fortnite também, onde a Epic abriu a comunidade fazer. Então tem os modos que a comunidade faz, tudo mais. E a própria comunidade explica como funciona esses modos, né? Porque às vezes não dá pra você aprender de cara, né? Às vezes a dinâmica é complexa, certo? Dentro de um jogo que você já joga. Então, por exemplo, a pessoa que joga só Battle Royale, ela pode não saber entrar na comunidade do criativo e fazer um próprio modo de jogo com base naquilo que ela gosta, ou nos itens que ela gosta, armas e tudo mais. Então ela vai atrás, né? Mas é importantíssimo você sempre estar buscando, porque sempre tem novidade, né? A mesma coisa comigo também. Tem que estar pesquisando, igual vocês falaram do LoL, né? League of Legends. Sempre pesquiso, porque como é mais estratégico, né? Porque é um jogo em equipe, mas querendo ou não é estratégia. Então, se você não pesquisar, você fica para trás. Então, tô sempre pesquisando, né, com as melhores formas ali para começar o jogo, porque tudo que você fizer ali desde o começo influencia. E como é um jogo online, né, no LoL já é um pouquinho diferente. Se você fica offline por 1 minuto, você vai demorar muito para recuperar o jogo, porque 1 minuto ali é muito tempo no League of Legends. Porque cada partida é uns 40 minutos pra acabar, né? Foi por isso que eu não joguei mais. E quando é ranqueada, isso aí não tem limite. A ranqueada, ela vai longe.
E eu aproveitar o embalo falando do LoL, o Cleito tava falando, né? Até voltei um pouquinho atrás, assim, sobre a série, né, do Arcane que lançou. Essa parte que você disse, né, sobre ele estar avisando, sobre as luzes, né, me lembrou muita coisa. E também a história de Arcane, né? A parte das luzes, de incomodar, né, de poder dar convulsão. Convulsão. Poderia dar convulsão nas pessoas. É porque, há muito tempo atrás, quando lançou um episódio específico de Pokémon, as crianças japonesas, elas costumavam assistir bem perto, assim, da TV, quando era criança. E esse episódio, ele tinha muito jogo de luz, mas muito jogo de luz mesmo. E isso causou convulsão em várias crianças, em massa, lá no Japão. E as pessoas não entendiam o porquê. Aí depois que eles fizeram essa análise, né, do que foi, naquela época, todos os animes que estavam lançando sempre avisavam, olha, essa cena, ela vai ter um jogo de luz assim, né, mantenha-se longe da TV e com as luzes ligadas. Alguns animes você encontra esse aviso, né, Fairy Tail é um exemplo. Tem um episódio lá que aparece o personagem principal explicando, né, para as crianças não ficar perto, ficar longe da TV, né, porque poderia causar isso. E sobre a história, pra gente ver como é que as coisas evoluem, né? Arcane, ele tá sendo projetado desde 2013. Desde 2013 eles estão fazendo essa série. E antigamente, pra gente saber, porque no LoL são vários personagens, em Arcane vocês conhecem alguns. Exato. E pra gente saber a história de cada um dentro do jogo, a gente tinha acesso a uma lore, que era basicamente uma biblioteca de história de cada personagem. Então, se a gente queria saber sobre eles, a gente tinha que ir lá e ler um texto gigantesco, e a gente ainda fazia teorias, pra gente saber o que tinha ligação um com outro personagem, pra gente descobrir qual que era o contexto deles, a história, porque no jogo eles fazem algumas interações, né, que você entende assim que eles são brigados ou que eles são amigos, e pra você ver tudo isso, você precisava fazer a leitura, e hoje em dia o LoL já tá trazendo essa série pra gente, né, que já confirmaram uma segunda temporada, pra gente ver o visual, e aí a gente descobre um pouquinho mais de coisas que não tinha ali. Então é uma evolução, assim, muito Achei legal. muito bem produzido, muito bom. Sim. Muito bem feito. O roteiro é bem convincente, né? Você vê que eles conseguiram fazer a ligação e eles deixaram muito mistério por trás, né? Aquele lobo, eu esqueço o nome do gigante lá, um dos maiores. Esqueci o nome desse grande... É o Kraken, né? Não esqueci. Mas no LoL, a gente tem várias opções, né? E você vê também na indústria da música, eu vou me referir aos clipes da série e também aos shows de apresentação, de lançamento do LoL, né? Aquele dragão que eles colocaram lá era no estádio, a galera que tava ali delirou com aquilo ali. Nossa. E parecia que era real, né? Eles colocaram a realidade virtual ali naquele palco. Sim. A China tá em primeiro lugar ainda na indústria dos games e assim, disparado, né, na frente dos outros. Ela não perdeu nem um item ali no ranking dela. E assim, os primeiros sempre são os países asiáticos, né? A gente sabe que tem jogos aí que tem uma experiência fora da casinha, assim. O personagem soa no jogo, se você fizer esforço, né? Então a gente tem uma tecnologia assim fantástica de experiência, né? É isso que a gente sempre percebe quando a gente tá falando de games. Então cada um proporciona uma experiência diferente, né? Então, igual a Joyce falou do LoL, né? Eu fiquei em dúvida. Ou o pessoal começou a criar um monte de teoria e aí o pessoal falou, poxa, eles não entenderam qual era a relação dos personagens. Vamos montar uma série que vai explicar pra eles a história do jogo e eles vão ficar mais ainda próximos, né? E continuar, porque daí eles vão entendendo mais de como é a história, né? Então, sempre essa parte, assim, da história, né? Nos games, e tanto aí na Marvel, né? E DC Comics. Então, tem aí também um pessoal que fica muito chateado, né? Quando troca um autor lá, um ator, né? Do filme que gosta muito. E aí, por exemplo, o Homem-Aranha teve uma polêmica, né? O pessoal ficou, o que vai acontecer com esse menino? E daí teve gente que amou essa nova versão, né? Muito divertida, né? Veio para um lado cômico, aí a Marvel tá colocando, né? Nos filmes sempre alguma coisinha cômica ali no meio. Já desse a gente sabe que é mais
sombria, né? Vamos dizer assim. Oi? Dramática, né? Dramática, mais escuro, né? Tem pouca iluminação nos filmes. E é cada um estilo, né? E aí as pessoas normalmente tomam um lado, né? Ou eu sou Marvel ou eu sou DC. Mas, gente, pode ser os dois, né? Você pode gostar dos dois, não tem problema, não. Mas vai muito do estilo também da pessoa, né? Do que gosta. Às vezes é pela história, que o Batman e Superman são os mais antigos, né? Sim. Então todo mundo começou por eles, aí começou ali na DC. Aí a Marvel veio com essa tecnologia dos cinemas, né? Que foi o que explodiu aí em filme de super-herói, né? Começou os Vingadores aí, foi Uma franquia enorme. uma franquia Uma gigantesca. sequência enorme de filmes que todos têm um nexo e vão fazendo sentido. E a franquia mais longa que eu tinha assistido era Star Wars, mas a Marvel superou e muito, né? Depois que a Disney comprou a franquia do Star Wars, né? Ela também foi conduzindo isso. Tem muita crítica envolvida. Tem uns que gostam mais dos antigos. Mas a franquia Star Wars é um sucesso, né? É gigante. E tem muitos aficionados, tanto da minha geração para trás, quanto da geração que veio depois a nova geração. Tem muita gente que já tá também ficando fã. Então é uma franquia que foi de pai para filho, né? A Star Wars. E o Marvel também, tem mais de 50 anos de história. Marvel DC é muito antiga, né? antiga. Veio dos gibis, né? Então é uma cultura que começou pequena, foi crescendo, e os nerds, né? Essa comunidade continua levando isso e dando público para essas produções, né? Ei, Joyce, e você, falando mais do estilo, qual personagem de game, qual que te influencia, qual que você mais gosta, assim? Falando de personagem. Que pergunta difícil, gente. Não for dos games, pode ser de filme ou de anime. Nossa, é muito um pouquinho de cada personagem. Porque o que faz a gente assistir, o que faz a gente jogar, é a gente se identificar. Então, assim, não tem um personagem específico, é um pouquinho de cada. Cada um tem uma personalidade diferente, alguma coisinha que a gente acha parecido com a gente, e por conta disso a gente acaba jogando ou assistindo. Não tem como definir um só para dizer que eu me identifico com esse personagem. É um detalhezinho de cada personagem que eu já joguei. É o universo inteiro. Isso. Tem um que é anime de jogo, que você falou que você gosta bastante, que tem Kirito, tem Asuna. E Sword Art Online, eu gosto muito desse anime. A Asuna mesmo, eu gosto muito dessa personagem. Eu acho que poderia ser parecido, porque eu e ela temos gostos semelhantes. E você, José? Eu vou também no mesmo caminho da Joyce, né? Eu acredito, né? Eu tenho muito pra mim que depende da série, do filme, do ambiente. Porque pra mim, aquele personagem faz sentido naquele universo, né? A minha esposa pergunta muito, você acredita que você é mais feliz? Qual personagem dessa série? Eu falo, nenhum. Pra mim, ele é ótimo aí no mundo dessa série, entendeu? Aqui do meu mundo é diferente. Então eu tenho muito isso pra mim. Eu sou apaixonado. Se eu tô assistindo uma da série do universo Marvel, né? Eu vou me identificar naquela série, né? Seja ela mais voltada para os Vingadores em si, né? Seja os que ficam mais distantes, né? Como a gente teve agora o Moon Knight, eu acredito que seja. Não sei se você assistiu esse, Joyce. Aquele que é com The Rock? Não é esse. Teve só uma temporada, eu acho que é Moon Knight, sim. É alguma coisa nesse sentido. Então, você se identifica com esse personagem naquele momento, né? Um pouquinho de cada. Agora, um que eu vou sempre guardar comigo, de game, que foi o primeiro, e aí depois saiu o filme, eu fiquei um pouco decepcionado com o filme, foi o Mario Bros, né? Mas o Mario, pra mim, ele foi... Sabe aquele contato? Sabe quando você vê a primeira coisa na sua vida? Como você vê o Mario a primeira vez e você se apaixona? Eu joguei a primeira vez o jogo, me apaixonei, nunca vou esquecer. Aí veio o filme dele, né? A crítica não ajudou, né? E o filme realmente não é um dos melhores, né? Mas é um excelente personagem. Você acredita que os games podem ajudar na vida real, na nossa... O que você acha que os games podem ajudar no trabalho, na condução online das coisas? Como é que você acha que os games podem ajudar? Em muitas coisas, né? Por exemplo, você tem os games de simulação, né? Que são excelentes.
né? Você tem pessoas, igual a Karen disse, que trabalham distante, mas junto devido às plataformas, né, de games. O próprio Minecraft, eu já vi várias... Minecraft Education, não sei se vocês já ouviram falar. Já sim. Né? Que algumas escolas do Sistema S, né, como o SESI, utilizam, né, para educar os alunos. Então você tem todo esse mundo, né? Bom, entre aspas, o game deixou de ser aquela coisa só para divertimento, né? Só para lazer e virou uma coisa muito séria, né? Pessoas doam a vida trabalhando com aquilo, né? Temos os esportes, estão cada vez mais famosos, né? Temos até propostas de leis para que o esporte seja igual ao esporte convencional, entende? Então isso é a vida das pessoas, entende? E como a Karen falou, imagina, quem imaginaria que a indústria de jogos tem 10 vezes mais, dá mais fatura do que o cinema. Então isso impacta diretamente a vida da gente, né? E você vê games de arquitetura, né, que dão um show em muitos programas de arquitetura, né? Com certeza. Tem coisa que o T-Sims faz que você entra numa outra plataforma aí e você não consegue, né? O T-Sims é um antigão aí também. Quem gosta de construir casas aí, né? Cidades inteiras. Família até você constrói no T-Sims, né? Também. Com certeza. Tem canal aí que vive, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que... a sua renda vem do YouTube, né? Então tem canal inteirinho que a história do canal é feita no T-Sims. Então as pessoas vão criando ali no que a pessoa vai fazendo no dia a dia, né? Se esquece de aguar as plantas e morre tudo. E ela vai contando isso ali nos vídeos do YouTube, né? E cria uma renda, né? Com parte dos games. Não foi ela que construiu, mas ela viu ali uma oportunidade, né? De crescimento. Sim. Então se você tem um dom, né? Também... dá para ganhar dinheiro com games, né? Para quem tem gente que vive disso, como o José falou, tem os esportes, né? Que tem pessoas que jogam profissionalmente, isso é a vida deles, né? Eles ficam o tempo todo treinando técnicas, né? Não só de estar ali no game, mas o jeito que você se posiciona na mesa, o jeito que você pega o mouse, né? E aí eles fazem cálculos extremamente avançados. Por exemplo, daqui para lá, quanto tempo eu levo para arrastar o mouse daqui para cá, e aí eles montam o mousepad diferenciado, né? O tamanho do mouse de acordo com a mão da pessoa que vai jogar. Então, se você for ver, eles montam toda a estrutura, né? Para o gamer ter ali o material, a ferramenta mesmo para jogar. Então, tem toda uma preparação também. O psicológico, porque a pessoa fica nervosa também, igual um jogo ao vivo, né? De futebol, tem uma preparação toda por trás, e sem falar que a gente já falou várias vezes aí de valores, né? Do tanto que o Brasil faturou, da parcela do Brasil, o tanto que o Brasil cresceu nesse universo de games, né? E cresceu positivamente, né? Tem muita coisa boa, né? Para falar, muito mais coisa boa para falar dessa indústria. De 2014 mesmo, para 2022, a gente teve um salto. De mais de 90%. Nós saímos de 133 indústrias de produção de game aqui brasileiras para 1.009 registrados em 2022. Então dá para ganhar dinheiro produzindo game, né? Dá também. 3% dessas indústrias que fazem games estão na região norte, tá? Estão por aqui na nossa região. Então, se vocês pegarem, tem uma parcela boa, né? Para quem acha que o pessoal daqui, né, da nossa região não tem isso, aqui tem indústria de games também. Então, em cada episódio aqui do Netcast, a gente tem descoberto várias coisas da nossa região, do nosso estado, que saem daqui, né? Então, essa é mais uma informação legal de saber que 3% da indústria dos games, de produção de games, né, do Brasil, estão aqui na região norte também. Agora, Cleiton, acho que nós vamos fazer a nossa sessão bate-volta aí com a Joyce e com o José, né, que é uma sessão de perguntas aí, vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, vamos lá na primeira. Qual tecnologia vocês não vivem sem? Começando ali pelo José Eduardo. Eu acho que o tradicional celular, né? Não tem como E aquele robô aspirador que eu vi lá na sua casa? Aquele lá você dá uma forcinha, você vive sem. Agora tem um sistema que eu acho que também não vivo sem agora, né? Entre aspas, né, claro, mas sistema Alexa de automação. Eu sou apaixonado na automação residencial, né? Gosto muito dos dispositivos Amazon, desde as Echo Shows, as Echo Dot, né? Você tem o Fire TV Stick também, que é excelente, automação com todos os dispositivos, né, de inteligência das coisas, que eu acho que é o próximo passo agora, né? Porque, com certeza, né, a gente já chegou no nível que a gente precisa, né, que tudo seja interligado, né?
eu estava fazendo algumas pesquisas que eu gosto muito dessa área de automação, né? Lavadoras, né? Da LG, que você mesmo faz o seu programa de lavagem pela internet, você baixa para a lavadora, ela executa. Isso é muito interessante, né? Com certeza. Agora as crianças aprendem a falar Alexa primeiro que mamãe, né? Vai lá, Joyce. O meu também é o telefone. No telefone a gente encontra tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, contatos, jogos de entretenimento, trabalho. Então não tem como ficar sem o telefone e a internet. São os essenciais aí para a nossa vida atualmente. Aí, próxima. Você tem alguma conversa estranha já com a Alexa? Olha, algumas perguntas a gente faz, ela não sabe responder, não sei porquê, né? Tipo assim, mas você gosta mais da Siri ou do Google? Aí ela não responde, ela fica ali no... É pra ela ser imparcial, né? Mas, né, essa eu acho que é o máximo, né, que a gente chega. E você, Joyce? Eu nunca fiz pergunta pra Alexa, não. Mas pra Google, de vez em quando você faz umas perguntas lá, ela fica meio sem entender, assim, a situação. Ela entende sim, você não quer falar. Qual o item mais inútil, assim, que você tem de tecnologia? Olha, eu mudei para uma casa onde as lâmpadas são aquelas LEDs, né? Não são as lâmpadas convencionais. Na antiga eu tinha as lâmpadas convencionais inteligentes. Então as minhas lâmpadas convencionais inteligentes estão lá paradas sem utilidade alguma. Então acho que o trem tecnológico dentro de casa menos útil é aquilo. Porque eu não tenho o costume de guardar as coisas. Eu não sou aquelas pessoas que guardam tudo e não se desfazem de nada. Quando eu vejo que uma coisa parou, né, de me servir, eu passo para frente já. Mas atualmente seria isso aí. Okay. E aí, Joyce, você tem um Git-Get aí que agora é a Bujinganga. novo nome. Já pediu alguma coisa lá da China? Uma bolsa automatizada e chegou um chaveiro? Rapaz, graças a Deus isso nunca me ocorreu, não. Mas eu tenho algumas tralhas guardadas lá e não funciona mais. Mas um tablet que tá sem funcionar. Mas uma inútil, assim, eu tenho que ficar até com dó de falar essa palavra. Eu não tenho, não costumo armazenar, igual o José falou. Gente, tem algum filme, alguma série que vocês indicam pra gente? Um livro? Eu vou indicar The 100 pra vocês, ou 100 em português, né? Pra mim aquela série é fantástica, né? Do mundo pós-apocalíptico, em que a própria IA, né, foi a causadora da destruição em massa, né? Onde a humanidade fica por volta de 100 anos na órbita da Terra, se espremendo entre recursos finitos, né? E o ser humano ali numa organização meio ditatorial, né? Qualquer fora da curva você é jogado ao espaço, né? Porque os recursos são muito finitos, né? Acho que, se eu não estou enganado, isso é na primeira temporada, né? Só não pode ser jogado ao espaço menores de 18 anos. Então, é engraçado que você comete um crime, fica até os 18 preso e depois você é jogado, entendeu? Então, é uma série espetacular que envolve IA, envolve radiação, Nossa, pra quem gosta de ficção e fantasia igual eu, é um prato cheio. E você, Joyce? Eu recomendo a série Alice in Borderland. É uma série que ela retrata um pouquinho a parte da Alice, né, no País das Maravilhas, só que ela é retratada também com ficção científica. A história se trata de 3 amigos que estavam no Japão e eles estavam brincando ali na rua principal e apareceu vários fogos de artifício no céu, né? E por ele estar num ambiente ali que era de passagem de carros, eles saíram correndo para um estabelecimento. E quando eles chegaram lá, tudo se apagou. E quando eles saíram para fora, não tinha mais ninguém na cidade. E aí, aquele local que eles estavam, eles tinham que fazer alguns jogos para eles terem o visto para se manter vivo dentro da cidade. Então, por exemplo, o jogo valia 4 dias de vida. Então, você tinha que terminar esse jogo. Se você não terminava, você falecia. Então, assim, ele é bem legal de assistir, porque é uma ficção científica que você fica curioso para saber o que está acontecendo, mas tem muita ação. É uma série aí que eu recomendo para quem gosta dessa parte assim, de adrenalina. É uma série bem legal. Nossa. Meio... Vocês estão falando muito de apocalipse. Eu tô com medo assim, de vocês aqui. Mas, gente, O papo tá bom, mas a gente já estourou nosso tempo aqui. Caramba, como fluiu aqui. na nossa conversa, E esse é o nosso Netcast, né, Karen?
Conversar entre amigos é a melhor coisa. Agradecer vocês por terem vindo com a gente fazer esse episódio. Agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Inksoft, agradecer a Netway. A Inksoft hoje patrocinou aqui as canecas pra gente. A Inksoft tá vestindo a Joyce, também, tá com camisetas lá. Procurem itens da linha Geek, produtos da linha Nerd. Também tem na Inksoft presentes para você presentear, produtos de qualidade, de marca boa. Produtos que você vai presentear bem. Tá na Inksoft ali. Dá pra montar seu computador lá também, seu teclado gamer, né? Tem um PC todo rosa lá, gente, que é fantástico pras meninas gamers aí. Lindo, lindo, lindo. Então, pessoal, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, né? E estarem aqui conosco nesse bate-papo para falar desse universo game, que se deixar, a gente conversa aqui a tarde inteira, né? Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Mais um episódio do Netcast. Não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, netcast.br e também no YouTube Netcast RO. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Até a próxima, gente. Até o próximo episódio. Até mais. Valeu.